Alô, bom dia rapaziadinha, como é que estamos? Tudo em forma ou não? Família, tudo bem? Espero que sim. Então, devido aos últimos dias, isto já é um assunto muito comum, principalmente no cenário de batalhas de rima do Brasil, que é o voto dos jurados, se alguma coisa podia melhorar, se a plateia devia votar. E eu acho que era bom, em vez de todas as batalhas, a gente ficar constrangidos e termos alguma coisa a dizer. Eu acho que é muito mais fácil se fizer um vídeo a falar sobre todos estes assuntos e, se, e dar algumas sugestões de melhorias em relação a isso. Então eu quero começar com o voto, a plateia. O voto à plateia. Então é o seguinte. Para mim, a plateia é como. Eu vou fazer sempre comparações com outras coisas que é para vocês entenderem e para chegarmos a um consenso, ok? Então, para mim, a plateia das batalhas de rima é uma coisa do que os adeptos no estádio de futebol, ok? Há jogos que a plateia é melhor, há jogos que a plateia é pior, exatamente como no futebol. Há, há muita gente, eu vejo muitas pessoas a fazer react e a falar e alguns MCs de batalha. A plateia devia votar porque antigamente votava. Ok, vamos lá. O tempo vai passando e as coisas vão evoluindo e supostamente nós temos que acompanhar isso e temos que olhar para a frente e ver maneiras de melhorar as coisas, como por exemplo no futebol. Antigamente, por exemplo, o jogador podia passar para trás e o guarda-redes agarrar a bola, atualmente não pode. O fora de jogo era uma coisa, agora é outra. Existe o VAR, várias coisas para se melhorar o jogo, para o jogo ser mais correto possível. Então eu acho que nas batalhas de rima temos que ir por aí também. Em relação à plateia, para mim, a plateia devia votar porque antigamente votava. Não, 100% errado, tá? Porquê? A plateia, como todos nós, temos os favoritos e não favoritos. Inconscientemente ou conscientemente, dependendo da pessoa, vamos votar naquela pessoa que a gente mais gosta e por vezes não conseguimos ser o mais justos possíveis, ok? Porque temos sempre um favoritismo e às vezes sem querer damos mais para um do que para o outro, consoante o que a gente gosta mais. E então, para mim, a plateia não deve votar. E eu exemplifico da seguinte maneira: vi gente a falar que, mas antigamente a plateia votava. E estão ali 500 pessoas na plateia, e o voto deles vale mais do que um voto de um jurado. Errado. Se formos por aí, então no futebol os adeptos podem dar a sua opinião e a opinião deles vale mais que a opinião do árbitro, certo? Se formos por essa lógica, isso está completamente errado. Porquê? Porque os adeptos vão ao estádio para assistir ao jogo e para torcer pela equipa deles, ok? E para mim, os adeptos, a plateia da rima é exatamente a mesma coisa. Eles vão às batalhas de rima para apoiarem os seus preferidos e para vibrar e para aproveitar o momento, certo? E para vibrar e para demonstrar o seu carinho com o seu favorito, para as boas rimas. É uma coisa que no futebol, se houver uma grande jogada da equipa adversária, também se bate palmas. E nas batalhas de rima é igual, se houver uma grande rima de uma pessoa que está contra o nosso favorito, também podemos bater palmas, podemos gritar e podemos demonstrar a nossa torcida. Vamos lá para demonstrar a nossa torcida e para vibrar com o evento e para apoiar os nossos preferidos. É como no futebol, os adeptos vão ao estádio para vibrar e para apoiar os preferidos deles. Porquê é que a plateia não pode votar? Porque a plateia não vai votar de maneira justa, certo? É uma coisa que os adeptos, vocês vão perguntar a um adepto de futebol, numa jogada, um penalti, o que é que ele vai decidir? Sempre a favor da equipa deles? Faz parte, ok? Faz parte. Toda a gente tem direito de favoritos, por isso mesmo é que a plateia não pode votar. A plateia vai lá para apoiar o evento, para apoiar as batalhas e para. E é para isso que serve a plateia, certo? Se não, também é o que eu disse há bocado, podíamos pôr adeptos no VAR.
E não é assim que funciona. As pessoas, para estarem no VAR e para ser árbitros, têm que ter formação para isso. Ok? A voto da plateia, para mim, acho que já disse tudo o que queria dizer. Que é, a plateia não tem que votar, já expliquei porquê, e acho que não há muito mais a dizer. Acho que o meu ponto é super válido e a minha justificação acho que também é válida, mas é a minha opinião, vale o que vale, não é? Agora, mas depois os jurados não sabem votar, não sei o que, não sei o que mais. Agora vamos para esse ponto. Segundo ponto, como melhorar o voto dos jurados? Então, para mim, existem algumas formas para melhorar isso. Eu já falei nos últimos dois vídeos, mas quis fazer um vídeo só a falar deste assunto, que é os jurados é como os árbitros no futebol. Têm que ser treinados para tal, ok? Têm que ter formação para. Se uma pessoa quer ter uma responsabilidade de ser jurado, é uma coisa que querer ter a responsabilidade de ser árbitro num jogo de futebol, ok? É a mesma coisa. Então, por exemplo, tem que se fazer algo que é ok, para se votar tem que, para ser jurado tem que se para se, ok, eu sou jurado, certo? Para eu saber votar num MC na batalha, eu tenho que seguir certos critérios, ok? Tenho que seguir certos critérios. Esses critérios como é que vão ser definidos? Seria pegar-se nos melhores 20, 30, 40 MCs do Brasil e definir-se, cada um votava nos três melhores jurados atuais, ok? E os três melhores votados seriam supostamente aqui a elite, ok? Que seriam o padrão. O que é que isto quer dizer? Vou fazer, imaginem, tá? Não quer dizer que seja, imaginem. Ok, era Alan Freestyle, pode ser Baweb e Johnny, ok? É um exemplo, tá? Esses três jurados, iam falar entre si, mais os MCs, iam chegar a um consenso que, para se votar nas batalhas, quais eram os critérios que se tinha que seguir, ok? Imaginemos que temos alguns critérios. Flow, dicção, presença de palco, X critérios, estão a perceber? Ok. Certo. E depois, entre esses 20 ou 30 MCs mais os três jurados, chegava-se a um consenso, ok? Chegava-se a um resultado. E esse resultado era a maneira como os jurados teriam que pontuar e as batalhas, ok? Cada coisa, por exemplo, dicção, para mim este aqui teve 9, ok? Presença de palco teve 5, ok? Estão a perceber, não é? Ok, faríamos assim. Estava estabelecido o que é que seria a base, ok? A base. Depois, o que é que se faria? Isto é como no futebol, que é os árbitros têm formação para ser árbitros, certo? Ok. Mas como é que se faria por causa dos jurados? Eu explico. Esses três jurados que, com mais os MCs, chegaram a um consenso, estes três jurados iria-se fazer uma batalha, certo? Eu quando digo uma batalha, seriam feitas várias, mas faria-se uma batalha em que estes três jurados estavam lá, certo? E depois iriam ser pessoas que quisessem ser juradas, tinham que se candidatar, certo? Isto é como se fosse um emprego, é para ter uma formação. E, para além destes três jurados na batalha, iria ter mais três jurados em cada batalha, ok? Quando digo cada batalha, imagina, a primeira fase, Sofia contra Perigo. Tinha os três jurados-chave, que são os que eu disse há bocado, que eram Alan Freestyle, Bowie e Johnny, a fazer a pontuação da batalha. E depois tinha outros três jurados à parte que estavam lá para fazer, na ficha deles, para dar a pontuação que acharam daquela batalha e de cada round. E depois estes três jurados iam ver como é que os outros fizeram a votação e que pontuação deram e iam comparar. Iam perguntar os porquês, iam perguntar porque é que deste esta pontuação, porque é que não deste esta pontuação. E iam ver
E assim ia-se treinando os jurados, certo? Depois é como no futebol, que é durante um ano vai havendo vários jogos, ou seja, várias batalhas. E, e estes três jurados, entre si, iam analisando durante o ano e vendo quais é que eram os árbitros, os jurados neste caso, que, que melhor se que melhor fizeram o papel de jurado e que melhor analisaram as batalhas durante o ano. E esses jurados, esses cinco jurados, vá, os cinco melhores jurados durante esse ano, iam ser os jurados que iam para grandes eventos como a BDA, a Batalha da Aldeia, quando faz o aniversário, uma vez por ano, quando se faz o nacional, quando se faz estaduais, regionais, que é uma vez por ano. Esses grandes eventos, tinha-se os cinco melhores jurados que foram treinados e foram treinando durante o ano de maneira correta para que os melhores estivessem lá. Porquê? Porque os MCs merecem, e é a mesma coisa que no jogo de futebol. Eu vou sempre buscar o jogo de futebol porque é exatamente a mesma coisa. Tá? Os jogadores dão o melhor deles em campo, certo? Mas estão a contar que o árbitro e os assistentes de vídeo-árbitro deem o seu melhor para que o jogo possa ser o mais correto possível e eles deem o melhor deles e esperam o melhor da parte dos árbitros. Então, os MCs, está a haver muito problema nas batalhas de rima porque os MCs deixam de gostar das batalhas de rima, sentem-se injustiçados, perdem a vontade de ir. E isto tudo por causa dos jurados. A realidade é essa. E a plateia, mas a plateia é fácil de se resolver, porque a plateia, eles ficam chateados com a plateia porque a plateia gritou mais para uns do que para outros. Correto, está tudo bem. No jogo de futebol acontece o mesmo. O Baweb, no regional, teve várias batalhas que a plateia não gritou uma única vez para as punchlines dele, nem gritou para ele e depois os jurados deram voto para ele e ele passava. Ou seja, está tudo ok. É como o Baweb teve de forma exemplar, que é não se virou contra a plateia. Apenas disse, ok, a plateia não está comigo, está tudo ok. Existem ali jurados para dar o voto e isso é que importa. E é isso que se quer, ou seja, a plateia não tem que votar. A plateia está lá para apoiar quem elas quiserem. Certo? Mas quem tem que votar são os jurados que têm que ser treinados para isso e têm que ser eles têm que ser treinados para que consigam corresponder aos MCs. E os MCs não se sintam injustiçados nem queiram desistir das batalhas. Eles vão lá, dão o melhor deles, treinam para isso e cada batalha, ou seja, as batalhas dão dinheiro, certo? As batalhas dão dinheiro, dão visibilidade e muita gente conta com esse dinheiro para meter comida na mesa. Então, quando se fala em meter comida na mesa, estamos a falar de mexe com a vida das pessoas, ok? E então nós temos que tentar aperfeiçoar ao máximo para estarmos ao nível, quando falo estarmos ao nível, falo de jurados, que é o que está a falhar atualmente, ok? O caso da plateia para mim é relativo, plateia grita ou não grita, plateia para mim devia só estar lá, quem quiser estar lá para fortalecer e para gritar, mas não tem que votar, e como os adeptos vão ao estádio para vibrar, para torcer, mas não para decidir coisas. Então temos que saber dividir as coisas, ok? A plateia não tem que votar, não tem que votar. Ah, e onde é que eu estava perdido? Peço desculpa. E os MCs, lá está, têm que se sentir, têm que sentir que estão a dar o melhor deles e que não vão ser injustiçados e que está a tentar ser aperfeiçoado. O maior problema atual, que é o voto dos jurados. Porque muitos MCs dizem, ok, este jurado quem é? Quem é ele para ser jurado e para dizer que eu perdi o round? E muitas vezes tem razão, tá? Não é por ser um bom jogador de futebol que vai ser um bom treinador de futebol ou um bom árbitro. Então temos que saber distinguir as coisas, ok? Não é por ter sido um bom MC de batalha antigamente que vai ser um bom jurado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então nós temos que saber diferenciar as coisas, ok? Eu acho que esta solução que eu estou a dar, e eu gostava muito que o pessoal
com o pessoal do Brasil, pessoal que pode decidir isso, de batalhas grandes. Visse o vídeo e que começasse a aperfeiçoar as coisas, porque é possível e não é difícil, tá? É possível e não é difícil. É só fazer, começar a fazer o que eu falei aqui. Tá? Não é difícil de se fazer e parece-me ser super justo, tá? Porque, o que eu estava a dizer era, as batalhas engloba dinheiro e muitos MCs metem comida na mesa com esse dinheiro. Então, quando estamos a mexer com a vida das pessoas, nós temos que levar as coisas com a máxima seriedade possível e temos que saber desempenhar bem o nosso trabalho, ok? E, e os jurados aí têm um papel fundamental, tá? Fundamental. E muitas vezes os jurados é só uma pessoa da plateia, é só alguém que tem um fã que está a batalhar e não vai analisar as coisas como deve analisar, certo? E isso é um problema grande. E depois chegamos aos regionais, estaduais e nacionais, que é o sonho de qualquer MC, é como se fosse uma Champions League, ok? E se tivermos árbitros que são adeptos e que não foram treinados para ser árbitros, não tem sentido. Aí acontece o que aconteceu com o JP, que foi muito prejudicado, mas muito prejudicado. E isso desmotiva uma pessoa a batalhar, principalmente MCs que já têm carreira de música, que não precisam de batalhas, que vão por gosto e para continuar a crescer o movimento, perdem a vontade de continuar a ir para o movimento continuar a crescer. Então tem que se tomar atitudes e rápido para que não morra o movimento e para que se ajude a crescer ainda mais o movimento. Então, recapitulando, que é para não alongar muito mais, porque eu acho que disse tudo o que queria dizer, porque eu não quero estar muitos mais vídeos sempre que vejo injustiças ou sem estar sempre a falar do mesmo. Então vou deixar aqui a minha solução, ok? Que é plateia votar. Não, não tem que votar. Plateia tem que ir para apoiar quem eles quiserem, quem não quiserem, criar uma boa vibe e é isso. É como os adeptos de futebol vão para criar ambiente, para ver um espetáculo e torcem por quem querem torcer. Justo. Votar? Não, longe disso, tá? É a mesma coisa que meter adeptos de futebol a decidir coisas do árbitro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Nada. Adeptos de futebol é uma coisa que plateia das batalhas. Tá? Ponto. Como melhorar os jurados? Treinar-se jurados que querem ser jurados. Que é, entre os melhores 20, 30 MCs, votarem nos 3 melhores jurados atuais, chegar-se a um consenso e, por exemplo, ser Alan Freestyle, Baweb e Johnny, os 3 mais votados, o que é que se faria depois? Esses 20 MCs vão pegar, vão se juntar com estes 3 jurados, tá? Estes 3 jurados, e vamos decidir quais é que são os critérios para se avaliar uma batalha, tá? E imaginemos que chegamos ao consenso que é, vou dar um exemplo, tá? Que é presença de palco, dicção e flow, ok? Decidimos que estes são os parâmetros a analisar nas batalhas de rima. A partir daí vai-se começar a criar batalhas em que estes 3 jurados têm que estar sempre no início, tá? Enquanto não são criados outros, como deve de ser. Estes 3 jurados vão estar presentes, ou seja, há dinheiro para eles estarem nas batalhas todas, tá? Essa não é a questão, há dinheiro para isso. Estes 3 jurados estão lá e estão numa batalha, ok? Estes são os 3 jurados, vou chamar de boss, tá? 3 jurados boss vão estar lá. E depois vai estar os MCs normal e vão estar em cada batalha, ou seja, na primeira fase, uma batalha para ir contra a Sofia, noutra fase vai estar Dreca contra Sabuó. Em cada fase, em cada batalha, vão estar outros 3 jurados que se candidataram e vão analisar a batalha, cada round, e vão pontuar na folha deles. E depois no final de cada fase, os 3 bosses vão ter com os outros 3 jurados, ok? E
Atenção, a batalha, os votos que contam e as pontuações é dos bosses. Os outros estão lá só para dar a pontuação deles e depois vão ser analisados. Não é para votar na batalha diretamente, tá? Porque senão ia logo influenciar. Então, esses três bosses dão a pontuação deles da batalha toda, do round, etc. E esses outros três iam apontar na folha que pontuações deram de cada round e porquê. E os bosses iam ter com eles, iam pedir justificações e iam comparar o que é que eles pontuaram com o que os outros jurados pontuaram e explicar o porquê. Perguntar o porquê e explicar o que é que deveriam ter feito melhor. E depois, assim, iam sendo treinados jurados, ok? Iam sendo treinados de forma correta. A partir daí, por exemplo, os 5 melhores jurados ao final do ano, quando chegavam a eventos grandes, os 5 melhores jurados atuais, ok? Que os bosses consideraram que foram os mais consistentes, que melhor pontuaram, etc., eram os 5 jurados que iam para eventos grandes na altura. Isso ia fazer o quê? Com que houvesse mais jurados, mais pessoas a quererem ser jurados, mais pessoas a serem treinadas para ser jurados e ia haver competitividade para todos os jurados melhorarem conforme a MCs. Os melhores MCs na altura são chamados para os grandes eventos. Então, os melhores árbitros na altura iam ser chamados para os grandes eventos e toda a gente ia dar o seu melhor para evoluir enquanto jurado para ir para os grandes eventos. E a partir daí é uma bola de neve. Íamos ter melhores jurados, melhores bosses, melhores bosses, para treinar mais jurados e termos votações muito mais assertivas. E depois ia se tornar uma coisa muito melhor, que era os MCs tinham mais motivação para ir lá, para dar-se o melhor, porque não se iam sentir injustiçados. Porquê? Porque as coisas estavam a ser feitas como deve de ser. Então, eu acho que isto seria uma boa forma de se começar a mudar as coisas para melhor em relação a plateia e jurados nas batalhas de rima. E acho que disse tudo o que queria para dizer, que eu não quero estar sempre a falar no mesmo, mas queria dar a minha opinião e a minha solução. Então, acho que está feito, rapaziadinha. Acho que não me esqueci de nada. Acho que era isto mesmo que eu queria dizer. E ficaria muito contente se alguém que pudesse mexer com isto começasse a implementar algumas coisas assim, que era para se começar a mudar e os MCs não quisessem desaparecer das batalhas porque se sentem injustiçados, mas sim continuar porque acham que estão a ser avaliados de forma correta, que é o que não acontece atualmente, ok? E chegarmos a grandes eventos nacionais, regionais, estaduais e termos votações como deve de ser e com critério e não votações, porque eu acho isto, porque eu voto desta maneira com estes parâmetros, eu voto desta maneira. Não, isso não funciona, tá? As coisas tem que haver uma base, um parâmetro base e ser-se aperfeiçoados e todos votar da mesma maneira. Como árbitros, existem regras, leis e todos têm que seguir essa base. Então nas batalhas de rima tem que haver a mesma coisa. E os árbitros também têm treinos, são treinados e os jurados têm que ser treinados, têm que ter treinos para evoluir. Que é para acompanhar a cena, porque não adianta nada as cenas irem evoluindo, os MCs aperfeiçoarem, treinarem e já com carreiras feitas quererem continuar para subir o movimento e os jurados uma desgraça, tá? Não adianta nada. Então é isso, rapaziada. Esta é a minha solução. Gostava muito, muito, muito que alguém que pudesse mexer com as coisas fosse implementando algo assim do género do que eu falei para que as coisas melhorassem e espero sinceramente que isso aconteça, juro, do fundo do meu coração. Que eu gosto muito de batalhas de rima e o facto da forma como os jurados votam e quem são os jurados e para mim não está correto. Está longe de estar a ser correto e eu percebo o porquê da desmotivação dos MCs e fico triste com isso. Então gostava muito que alguém que conseguisse mexer com as coisas visse e que as coisas mudassem.
Rapaziadinha, acho que disse tudo, não tenho mais nada a dizer. Uh, Vou esperar que algo aconteça, espero eu. Se há alguém que possa mexer com as coisas, que quiser falar comigo, estou disponível, só mandar uma mensagem e, e falaria de bom gosto e explicaria o que eu expliquei aqui mais detalhadamente, se fosse preciso. Não tinha problema nenhum com isso e faria de muito bom gosto, que eu quero que as coisas evoluam, que tudo corra bem, que eu adoro batalhas de rima e só não ajudo no que eu não puder. E é isso, rapaziadinha. Não há mais nada a dizer. Espero que tenham gostado. Queria muito falar sobre este assunto e dar a minha opinião e deixar soluções acima de tudo. E, e esperemos que isto vá até que o vídeo vá até algum lado e que consigam ver e pegar em algumas destas soluções e implementá-las. Rapaziadinha, beijinhos, abraço à família, tudo a correr bem. Grande beijinho para vocês.